Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ontem vocês levaram uma bronca. Hoje a gente vai pegar leve, um vídeo curtinho. É um adendo sobre o capítulo 12. Em vez de entrar no 13, eu decidi fazer um adendozinho para o capítulo 12, porque tem muita informação lá importante que não foi dada. Os gnósticos alegam que os arcons que Lord Yaldabaoth fez o sistema planetário. Ao mesmo tempo, os gnósticos nos ensinam que Yaldabaoth não pode criar, ele só pode simular. Ele tem um poder mimético, geométrico, ele observa e ele simula. Mas ele não pode realmente criar, ele não tem o pensamento divino, falta ali essa qualidade. Lembrem-se, Yaldabaoth foi criado por um impacto na matéria fora do pleroma. Sophia é do pleroma, ela é um agente do originator. Então ela cai, impacta e ela cria essa coisa inorgânica chamada Yaldabaoth. E esse cara, ele não tem a capacidade criadora do pleroma, ele não pode criar. Ele tem a capacidade mimética, que é expressa no termo fantasia. Enquanto os Aeons, por serem do pleroma, eles têm a capacidade criadora real, capacidade de emanar vida, chamada de Enoia. Portanto, Lord Yaldabaoth, a divindade cega que acha que é a única divindade do mundo e que nenhuma mais deverá ser adorada, não tem capacidade para criar, enquanto qualquer Aeon, por sua própria natureza, cria, processo, dança, panspermia e etc, etc. Yaldabaoth é chamado, em um dos textos gnósticos, de Antimimon Pneuma, ou seja, o espírito falsificador. O aspecto anti-bíblia dos gnósticos é absurdo, por isso que eles foram exterminados. Não é porque eles odeiam Deus, ou odeiam os judeus, ou odeiam o povo do livro e os cristãos, não é nada disso. É que eles enxergaram em Yaldabaoth o Deus dos cristãos. How dare you? Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui de Nota em Risimet, é um trecho de um texto chamado Sobre a Origem do Mundo. Esse texto eu estou no finzinho da tradução e ele fala mais ou menos isso. Agora que os céus exteriores se tinham consolidado juntamente com as suas forças e toda a sua administração, o demiurgo tornou-se insolente, e ele foi honrado por um exército de anjos que lhe deram bênção e honra. E por sua vez ficou encantado e se vangloriou-se diante deles. Eis que não preciso de mais ninguém, nem de outros deuses, ele disse. Sou eu que sou Deus, e não existem outros além de mim. Tem um termo utilizado nos textos copta para se referir às obras do demiurgo. E eles usam o termo HAL, simulação. Coincidência que aquele computadorzinho lá é uma simulação de uma mente e chama HAL? Talvez. O demiurgo tem uma dose enorme do senso de ordem. Eles sabem fazer geometria. Ele é o geômetra. Geometria divina, tal, tal, tal. Então eles fizeram e construíram os céus. Eles construíram o sistema solar. Eles construíram uma simulação de um sistema planetário sem o Sol, porque o Sol chega de outro lugar nesse mito. E é isso, o mundo de Yaldabaoth é uma simulação de mandalas dançantes. Esse é o termo utilizado aqui. Então, o que acontece, meus queridos? O espírito falsificador de Yaldabaoth, então, constrói para si mesmo uma casa. E acaba acontecendo que quando Sophia se metamorfiza em Gaia, ela é capturada nesse sistema feito pelos Arcons. E olha que ligação interessante. O Evangelho de Filipe fala o seguinte: o sistema de mundo em que vivemos surgiu devido a um erro, mas o termo que eles usam é anomou. E anomou não é erro. Falamos disso em outro vídeo e vamos retomar aqui. Anomou é uma anomalia. A anomalia dos Arcons
Porque quando Sophia pula, ela cria os Archons sem a intenção de criá-los, é um acidente. Essa é a anomia, essa é a anomalia, mas não é um erro, é um fato que não é comum. Então, anomalia. A anomalia dos Archons fez com que a Terra fosse capturada nesse sistema. O sonhar de Sophia era transformar-se num planeta, dar um habitat para o ser humano. Ela precisaria de um Sol e de uma Lua apenas. Ela não precisaria de Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio e Uranus. Ela não precisava de nada disso. Mas ela foi capturada. Portanto, a releitura do Evangelho de Filipe pode ser feita do seguinte: a nossa realidade planetária é o resultado de uma anomalia. O fato da Terra estar capturada no sistema solar que temos hoje é devido à anomalia dos Archons. É disso que se trata a realidade dos Archons. Eles são um espírito falsificador que simula tudo. Portanto, a gente pode usar o adjetivo arcôntico a tudo que é uma simulação. Uma pérola de verdade e uma pérola de plástico. A pérola de plástico é uma simulação, portanto, um produto arcôntico. Agora pensa, o que mais ele pode falsificar? Será que ele pode falsificar ideias e inculcar na cabeça dos humanos que têm capacidade criativa? Nós podemos criar coisas. Eles não podem, eles só podem simular. Esse é o centro do problema entre Yaldabaoth e o Anthropos. É uma inveja maldita que eles têm da nossa capacidade criadora, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Obrigado pela atenção, vejo vocês em breve. Um grande abraço.